Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez para comentar com vocês a lição dos juniores, são aquelas crianças de 9 e 10 anos, né? Nossos amados juniores. Crianças já bem espertinhas, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai comentar a lição de número 2. Como eu falei na semana passada, a gente está trabalhando um tema muito legal, muito empolgante para mim, que é o livro dos Salmos, né? A gente falou sobre a felicidade do justo, né, na semana passada, né, sobre a árvore que fica ali junto ao ribeiro, que é Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o bom pastor, que é o Salmo 23, né, que é justamente o nosso tema, ó. O título da nossa lição de hoje é O Bom Pastor. E aí, a nossa leitura bíblica está justamente Salmo 23, né? A gente vai estar sempre trabalhando um salmo cada domingo, tá bom? O objetivo da nossa lição é descobrir a bondade e o amor do bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus, tá? O nosso memorizando tá lá em João, o capítulo 10 e o versículo 11. Capítulo 10 aqui, o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como eu sempre falo, gente, lê na Bíblia, tá? Não deixe de ler primeiro na Bíblia. Você pode ler na sua lição? Pode, mas leia primeiro na Bíblia, porque a criança, ela precisa ver que você tem esse contato com a Bíblia. Ela precisa também, se minha tia está fazendo, eu também tenho que fazer, tá? Porque como eu falei em algumas outras aulas, nós somos exemplos, nós somos espelhos para os nossos alunos. Então, se a gente, toda vez que for ler o memorizando, que é o versículo, né, do nosso dia, versículo do nosso domingo, a gente abrir a Bíblia, então a criança ela também vai criar esse costume de estar sempre abrindo a Bíblia, tá? Como eles já são maiorzinhos, a grande maioria já consegue abrir sozinha, principalmente o Salmo, né, que o Salmos é um livro maior, então é mais fácil para encontrar, mas deixem eles tentarem, né, sempre vai ter aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, e aí você vai lá e ajuda, mas deixa primeiro ele tentar, para que ele tenha um contato mais de perto com a palavra de Deus, tá? Então sempre leia primeiro na sua Bíblia. Depois, se você quiser ler na lição novamente, você lê, tá? É interessante também que você tenha uma Bíblia com a tradução da lição, que é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que é o versículo aqui na linguagem de hoje, é a tradução, na verdade, a linguagem de hoje é a tradução que é usada na lição dos juniores. Então já fica mais fácil, porque a gente sabe que tem muitas traduções, às vezes uma tradução diz uma coisa, às vezes diz outra, mas aí você tendo uma Bíblia na linguagem de hoje, vai bater certinho com a tradução da lição, tá bom? E aí a gente vai trazer também um papelzinho, tá? Um visualzinho, né? Com o memorizando do dia. Como eu falei na semana passada, eu vou repetir. Isso aqui é um papel que eu já tinha em casa. Semana passada foi verde, lembra? Pronto. Essa semana é laranja, mas é um papel que eu já tinha lá, não estava utilizando e trouxe, tá? Então não precisa ser exatamente como a gente faz. Eu sei que vocês amam isso, quer fazer exatamente como a gente faz aqui, mas não tem necessidade. Você vai trabalhar com a sua realidade, da forma que você, no seu ambiente, tá? De acordo com aquilo que você achar melhor, tá? Seja um emborrachado, seja uma cartolina guache, seja um papel colossete, que é aquele dupla face, tá? Ou seja, escrevendo lá no quadro. É até interessante você utilizar o quadro para aquela dinâmicazinha, né? Você escreve tudo, pede para eles repetirem e vai apagando palavra por palavra, e eles têm que continuar lendo o versículo atrás do outro, né? Começou, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10 e 11. Eu sou o bom pastor. E aí eles vão lendo, vão falando, e você vai apagando. E vai chegar um momento que o quadro vai estar limpo e eles vão continuar falando. E como eu sempre falo, né, a gente precisa também aplicar, né? A gente não vai só ler o versículo, né, mostrar o versículo para ele. A gente vai também mostrar para ele o que é que significa aquele versículo, né? E é isso que a gente vai trabalhar essa semana. Antes da gente entrar
na nossa lição propriamente dita, vou lembrar vocês, ó, o nosso salmo. Lembra do nosso salmo semana passada? Eu desafiei vocês, tá? A gente criar um salmo lá com as nossas crianças. Isso é muito interessante, gente. Como eu falei, a gente pode fazer... Vocês podem estar fazendo um salmo de adoração a Deus e pede para a criança trazer atributos, tá? Um salmo de sabedoria, de acordo com a sua realidade, tá? Contanto que você não deixe de fazer. Cada domingo, né? Vai ser um verso. Semana passada a gente criou um verso. Essa semana, né, hoje a gente vai estar criando mais um verso com os nossos alunos. Tudo do jeitinho dele, com as palavras deles. E você vai ver que vai ficar a coisa mais linda, né? No final, apresenta lá na EBD, tá? Para os demais irmãos. E você vai ver que será uma bênção para a glória de Deus. Não deixem de fazer isso aqui, tá? É muito interessante. Vocês vão ver no final, vocês vão ver como vai ficar lindo esse trabalho, tá? Outra coisa que eu quero lembrar vocês é o nosso quadro de curiosidades. Tá aqui, ó, o nosso quadro, que é o quadro dos Salmos, tá? Que a gente colou semana passada, lembra? Algumas curiosidades. E tá aqui, ó, mais algumas, que a gente chegou até a ler com vocês, tá? Algumas outras curiosidades. E hoje, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, o Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor. É um cântico de adoração. E aí eu escrevi a punho, para você ver que não precisa necessariamente você imprimir, tá? Esse material tá lá na aula 1, tá? Na descrição do vídeo lá da aula 1 da semana passada. Então, se você quiser, corre lá. Tá lá na descrição. E tem também esse material aqui, ó, vazio, tá? Lembra que eu disse que ia deixar lá? Pronto. Tem também esse daqui, que é pra você decorar lá o quadro, tá? Então, você pode estar escrevendo a punho. Ah, eu não tenho acesso às impressões. Não tem problema, vai lá. Você pode até estar escrevendo esse material, essas informações que eu trouxe aqui, tá? Que foi a tia Nai, lá de Igaraçu Centro. Obrigada, tia Nai. E você pode estar... pegando papel ofício normal, pega um papel ofício, corta um pedacinho, você pode até fazer melhor, deixar o quadro a cara da sua criança, né? Dá uma curiosidade dessa para cada um deles e eles escrevem lá, né, com a letrinha deles e você cola lá no quadro e você vai ver que vai ficar muito bonito. Como eu falei semana passada, eu faço de tudo para trazer a criança para o ambiente dos salmos, tá? Bota o quadro dos salmos lá, o plano de frequência, ó, que a gente já colei aqui, ó, a aula 1, tá? Semana passada. E aí você pode também, ó, colar. Se Maria, lembra que isso aqui é de Maria? Pronto. Se Maria veio hoje também, você bota lá e cola lá o de Maria. Lembrando que eu tenho esse material nesse tamanho e nesse tamanho, tá? Tá tudo lá na descrição do vídeo da aula 1, tá? Então, isso aqui tá disponível lá a vocês. Então, façam muito bom uso deles. Você pode também estar fazendo o plano de frequência como a gente vem fazendo nos outros trimestres, né? Põe aqui o nome, plano de frequência, vai botando o nome das crianças, de forma que você consiga regular as presenças dele e que eles possam ver quais eles perderam, né? E como a gente vai trabalhar um salmo a cada domingo, então ele vai dizer, perdi o Salmo 23. Ele vai entender, né, ele vai conseguir ver qual foi o salmo que ele perdeu. Então, é muito interessante que você trabalhe também o plano de frequência, né? Porque na lição de aluno, né, tem um plano de frequência. Mas o que acontece? Às vezes, nem todas as crianças têm acesso àquele plano de à lição, né? Então, você cria um plano de frequência alternativo, que é esse material que a gente tem deixado aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, aproveite bastante. E sempre que você vê uma curiosidade, não precisa ser exatamente esse que tá aqui, gente. Você vai fazer, se você quiser montar um semana a semana com eles, também não tem problema. Tá bom? Vai lá e monta esse material com eles, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês aqui esse material, que eu também vai ficar aí na descrição do vídeo, que é uma imagem que eu peguei na internet, e é da Imagens e Moldes, tá? Esse material que é da Imagens e Moldes. E aqui você pode utilizar de duas formas. Aqui tá a ovelhinha já pronta, tá? E aí você pode estar dando para a criança algodão, pede para ele recortar aqui, tá?
e dá algodão. Onde tiver branquinho, ele vai colando o algodão, né? Para mostrar ali a lã, né, da ovelha. E você pode também, como eles já são maiorzinhos, você pode também tem também essa opção de você criar a ovelhinha com eles. Traz um desse aqui para cada um deles e eles vão pintar de acordo com cada parte do corpo, né, do corpinho da ovelhinha, tá? E eles vão montar. E aí, como é que você vai fazer isso? Você pode estar trazendo um papelzinho mais durinho, pode até ser cartolina normal. E vai pedindo para eles irem colando na cartolina, na cartolina e vai montando a ovelhinha. Ele já serve de lembrança, tá? Uma lembrancinha para eles levarem para casa. Vai ficar aí também na descrição do vídeo, tá bom? O nosso salmo. E aí, eu trouxe para vocês, antes de falar que eu trouxe para vocês, a gente falar um pouquinho, né, sobre a nossa lição, que é do bom pastor, né? E aí o nosso memorizando, eu amo esse versículo, que ele diz, ó, eu sou o bom pastor. Quem é que fala isso? É Jesus, né? E aí diz assim, ó, o bom pastor dá vida por suas ovelhas. E aí, ó, eu peguei essa imagem na internet, que é uma cruz com um coração e o nome Jesus, que é o nosso bom pastor. O nosso bom pastor é Jesus. E ele deu a vida por nós, né, para que a gente estivesse aqui hoje. Jesus, ele morreu em morte de cruz como o nosso bom pastor. E interessante que eu estava pesquisando e era muito comum antigamente dos pastores, quando chegava um leão, por exemplo, para tragar as ovelhas, os pastores o que é que faziam? Ó, abria a carreira, ó, e ia embora, né? E é por isso também aquela história de Davi, né? Que Davi ele mata o leão, mata o urso, porque Davi ele era um bom pastor. Mas o bom pastor é Jesus. O bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, enquanto antigamente tinha aqueles... Por isso que Jesus ele fez essa comparação, né? Porque na época existiam muitos pastores e muitos deles não eram os donos das ovelhas. Na verdade, eles eram empregados, né? Que ali o fazendeiro, por exemplo, contratava aqueles homens para pastorear, para cuidar das ovelhas. Mas quando existia um perigo grande, assim, tipo um leão, um urso, eles, ó, abria a carreira e ia embora, né? E aí Jesus faz essa comparação. Eu sou o bom pastor e o bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas. O que é que quer dizer? É que Jesus, ele estava disposto a morrer por nós que somos ovelhas dele, e morreu em morte de cruz por mim e por você. E você precisa passar para o seu aluno esse sacrifício, né, que Jesus ele fez por nós, por nossos alunos, né? Como um bom pastor, ele foi lá e morreu e deu a vida, viu que a gente estava em perigo, né? Que é isso que o contexto é esse. Ele viu que a gente estava em perigo e foi lá e nos resgatou, né? Deu a sua vida por nós. E é bom que você trate, né, com detalhes isso com o seu aluno. E o Salmo 23 é um salmo maravilhoso. Eu trouxe aqui para vocês, ó, cartolina guache mais uma vez, tá? Como eu sempre falo, pode ser um outro tipo de material de acordo com a sua realidade, tá? E aí o que é que eu fiz? Eu montei do meu jeito, tá? E aí se você quiser utilizar, também vai estar aí na descrição do vídeo. Se você quiser montar com o seu aluno, também não tem problema, contanto que você faça isso. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, eu interpretei que nesse verso, Jesus ele está dizendo, ó, que não deixa faltar nada. E aí, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Então, ele nos traz uma boa comida. E aí, ó, trouxe mais algumas coisas aqui, ó, por exemplo, nos tira de tempestade. Quando ele faz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quer dizer que Jesus, ele está nos trazendo paz, ele nos traz em segurança. E aí você vai, abre lá a sua Bíblia no Salmo 23
e vai tratando versículo a versículo com eles. Você vai dizer, no primeiro versículo, o que é que você entendeu? No meu caso, eu entendi que Jesus não vai nos deixar faltar nada. Tá? E aí vem, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Então eu entendi que ele nos traz boa comida e nos tira da tempestade, nos dá um sono tranquilo. E aí o versículo 3, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Então eu saí fazendo versículo a versículo e cheguei a essas conclusões aqui. Acalma nosso coração. São coisas que Jesus faz conosco, que eu encontrei aqui no Salmo 23. Ele nos mostra a justiça, ele nos ensina a ser justo, ele nos ensina a amá-lo. Quando eu estou em perigo, ele me ensina a não ter medo. Lembra lá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aí, ele sempre está conosco, nos mostra o caminho certo, é nosso consolador, nos provê tudo o que necessitamos, nos cobre de bondade e de misericórdia e nos permite habitar em sua casa. Então, esse salmo é maravilhoso e você precisa passar detalhadamente para os seus alunos para que eles entendam que Jesus, o nosso bom pastor, ele está sempre ali para nos ajudar e não deixa que a gente tenha medo, porque o bom pastor não é aquele bom pastor, não é aquele pastor lá que a gente falou no início, que abre carreira e vai embora. Ele está disposto a dar a sua vida por nós, tá bom? Deus abençoe você, espero que tenham gostado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua aula, que sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus. Deus abençoe os seus alunos, que Deus venha abrir a mente dos seus alunos para que eles entendam o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Salmo 23, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, curta, compartilhe, comente muito, porque é muito importante pra gente. A gente consegue identificar onde está acertando, onde está errando, para que tudo ocorra para a glória de Deus. Deus abençoe, até a próxima, fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.